Brasileiros e brasileiras, povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda nesta gloriosa paz é o pastor missionário Manuel Jerônimo. Tenho esta grata satisfação de estar me dirigindo a você nesse instante, por todo o Brasil e em outras partes. Eu tenho um versículo da Palavra de Deus para ler nesta noite e quero tratar com você sobre apostasia. Você sabe o que quer dizer apostasia? Aonde você congrega, já lhe falaram o que é apostasia? Você já estudou sobre apostasia? É sobre esse tema que quero falar nessa noite. Para tanto, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi uma expressão do povo de Israel, aproximadamente, segundo relatos, 7.000 pessoas que estavam reunidos na grande praça em Jerusalém, porque Israel estava vivendo um momento mais difícil do seu tempo. Aquela nação impar, aquela nação que realmente era uma nação singular, pois era a única nação do mundo que falava de Deus, do Criador. Era, por conseguinte, a última nação do mundo em que o Criador se revelou aos seus profetas, seus patriarcas, sua liderança, o seu clero. Mas houve um tempo, muito tempo depois de todos esses acontecimentos, grandes e importantes milagres, grandes feitos de Deus, provando àquele povo que Deus estava no meio dele. Deus realizava obras impressioníssimas, deixando claro, absolutamente claro, que aquele povo houvera sido chamado, inscrito como povo de Deus. Mas o tempo foi passando, governos foram se sucedendo um após o outro, reis, patriarcas, juízes. Chegou uma época em que naquele trono sucedeu o rei Acabe, um judeu corrupto, muito corrupto, e corrompido e corruptor. Ele era corrompido e era corruptor. Aquele rei, casado com a estrangeira Jezabel, rainha, que tinha muito mais poder do que ele no próprio reino, onde era o rei, porque ela era mandona, e ele era aquele indivíduo que não tinha voz ativa, não tinha autoridade, e ele deixou-se corromper o Estado de Israel, deixou-se com que a religião una, o judaísmo, fosse manchado, porque a rainha Jezabel começou a perseguir os homens de Deus, provavelmente, entendo eu, porque denunciavam os pecados daquele povo. Eu estive há pouco tempo lá em Jerusalém, e ao lado do Monte das Oliveiras, tem lá um cemitério, tem lá as catatumbas antigas, e está escrito, profetas, patriarcas e homens de Deus ali estão sepultados, que foram mortos pelas perseguições que houveram naquele país tantas vezes. Mas desta vez que estou tratando de apostasia. Apostasia é a contramão da palavra de Deus. É quando um povo toma deliberações, toma decisões, certas doutrinas, certos costumes que não são preenchidos pela vontade de Deus, não estão escritos na palavra, não fazem parte das causas pétreas que na palavra de Deus existem, que não podem ser mudados, sob pena de derrotas terríveis. E aquele povo, que era um povo singular,
um povo a quem todos temiam, um povo que onde passava era respeitado porque o Espírito de Deus era com eles, principalmente em matéria de guerras e milagres e acontecimentos maravilhosos. Ele agora estava corrompido porque Jezabel, ao lado do corrupto Acabe, levantaram naquele país 450 profetas de um Deus chamado Baal, uma estátua, um Deus inventado, um Deus criado, um criacionismo dos incrédulos, dos corruptos, dos idólatras, e colocaram aquele Deus chamado Baal, aquela grande estátua, como o Deus de Israel. Não era mais o Criador, não era mais Javé, o Deus de Israel, agora sim era Baal. E também mais 450 profetas, pseudos profetas, de um Deus chamado Azera. E de maneira que eram 900 profetas que comiam da mesa de Jezabel, do trono, assim por dizer, e eles tinham por obrigação perverter a doutrina, a fé, os costumes que eram bons no sentido de dizer assim, são costumes que servem a Deus. E as doutrinas basicamente escritas. Ali estavam esses profetas que promoveram também uma carnificina através da Jezabel, a rainha, porque quando tinham seus opositores, que eram os patriarcas, que eram os homens de bem, os homens de fé, que eram os próprios sacerdotes, que foram mortos por conta desta rainha corrupta, pecaminosa e, sobretudo, uma rainha idólatra, em um país que tinha um selo, a digital, do Deus da verdade, o Deus verdadeiro do Criador. Veja, senhores, que coisa terrível. Uma nação que tinha tantos testemunhos da presença do Deus vivo, do Deus invisível, porque Deus também jamais foi visto, mas eles sabiam que ele existia, desde quando saíram do Egito. Aqueles milagres que ali aconteceram, aquelas relações de Deus, depois no próprio Monte Sinai, Deus falando com Moisés, ele transmitindo o que Deus falava ao povo. Depois, aqueles acontecimentos, toda aquela caminhada, os milagres, alimentos que Deus mandava, como maná, cordonizas, e Deus também mandava as provisões de que eles tinham toda a necessidade. Era um povo grande. Está estimado em mais ou menos 600 mil a 1 milhão de pessoas que estavam caminhando naquele deserto de torrentes secas. Eu estive lá e vi. Lugar inóspito, lugar inabitável, com exceção das cidades. O frio, a geada, o gelo que cai ali, as neves que cai ali, em todo o território é pequeno, de uma ponta na outra, 780 quilômetros, e a largura 150 quilômetros, o território é pequeno, mas só que, e também no tempo do calor, temperatura terrível, você bebe água o dia inteiro, o sol te queima, mesmo que você esteja com guarda-chuva, com guarda-sol, um chapéu, você se queima, fica em casa queimado, e tanto calor. Então, e no deserto não tinha sombra, as árvores lá não são como em outros países, principalmente aqui no Brasil. São pequenas árvores, parecidas assim com o Nordeste brasileiro. Não há sombra. E Deus proporcionava-lhes a sombra do dia com aquela nuvem. Então eram milagres e milagres. E mais tarde eles, então, corromperam-se e entraram na apostasia, ou seja, na contramão da palavra de Deus, através dos mandos de Jezabel, e disseram: o Senhor é dos exércitos, o Deus Criador não é mais nosso Deus, o nosso Deus agora é Baal, é Azera. E profanaram aquele povo. Os valores da religião, do judaísmo, englobando aí as suas doutrinas, fariseus, saduceus, e mais duas outras, essênios e zelotes, se já estavam estabelecidos ali, estava totalmente abalado, os sacerdotes acovardados e mortos. Muitos já tinham morrido e outros estavam acovardados com medo da morte, da perseguição de Jezabel,
e Acabe também, e o seu poderio militar, e mais ainda os sacerdotes ou profetas, entre aspas, deste Deus mentiroso, falso, enganador, mas que pela força do poder do dinheiro e das armas e do domínio daquele governo estavam dominando todo Israel e houveram reduzido a nada o verdadeiro clero que dominava a doutrina, que dominava o judaísmo nas suas formas religiosas. Estava ali uma perseguição estabelecida. Os profetas quase todos tinham sido mortos, mas um deles pelo menos escapou, foi Elias. E Elias, pela ordem divina, volta, e Deus diz: volta, vai lá, apresenta-te a Acabe. E orientado por Deus, ele desafia os falsos, os mentirosos. Mas desafia como? Com armas? Não, ele desafia invocando o poder de Deus. Se ele era profeta de Deus, Deus iria confirmar isto na hora que necessitasse de um milagre para provar que ele estava com a verdade. Porque a verdade de Deus, ela aparece, se materializa através de milagres, através de realizações, através de coisas maravilhosas. O poder de Deus se materializa. Isto a gente tem visto ao longo do nosso ministério, o poder de Deus se materializando e provando que Deus está com aquele homem ou com aquele povo. E nesse caso exclusivo, aqueles 7.000 que não houveram dobrado os seus joelhos perante Baal, estavam acovardados, só que não se dobraram, ficaram lá no ostracismo. Não puderam brigar, não puderam discutir. Como é que eles iam brigar com o rei, com a rainha, enfrentar o exército, enfrentar aqueles 900 profetas de Baal e Azera? Não tinha como. E eles então estavam lá para um canto, no ostracismo, esperando um grito, esperando uma decisão. Foi quando vem Elias, que houvera se fugido por muito tempo, e vem e diz: eu estou aqui, Acabe, e eu quero fazer uma prova, quero que nós provemos, tantos profetas de Baal como eu, quem é Deus. O Deus, seja Baal ou seja o Senhor, a quem eu creio que é invisível, mas Baal está aí, era uma estátua. Aquele que responder a nossa oração, o nosso pedido, responder perante toda a população de Israel aqui presente, com fogo, queimar o holocausto que nós vamos colocar sobre lenha. Então, este é Deus e a Ele todos devemos seguir. E este desafiador chamado Elias, homem de Deus, vai perante a população e convida: venham ver, e mata aqueles novilhos, e escarneia aqueles novilhos, coloca sobre lenha, tanto ele como os profetas de Baal, cada um com seu novilho, e então ele diz: já que vocês são mais que eu, muitos, orem, clamem vocês primeiro, depois por último clamarei. E aqueles profetas então começaram a chamar: Baal, vem, responde-nos, manda fogo, prova que tu és Baal, prova que tu és Deus. E toda aquela ladainha, toda aquela baboseira, e o dia vai rompendo e nada acontecendo para provar que eles eram verdadeiros, que eles eram servos mesmo, e que o Deus deles era o Deus da verdade. Nada aconteceu. Mais tarde eles dizem: olha, agora deixa comigo. Jogou água naquele holocausto, molhou todo aquele novilho, todas aquelas pedras, consertou o altar, fez tudo o que tinha que fazer e clamou: Senhor, nós cremos. Confessou primeiro o pecado de Israel, que houvera sido entrado na apostasia, pecado contra Deus, escolhido um Deus que não era Deus, para Deus. Veja que absurdo. Então o Senhor manda fogo e queima aquele holocausto, queima aquelas pedras, nada ficou. Aqueles 7.000 que ali estavam caíram sobre os seus rostos, prostrados sobre a terra, e disseram: só o Senhor é Deus, só este é Deus. Querido e amado irmão e irmã, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que responde às nossas orações. Se nós estivermos na palavra, conforme disse Jesus: se vós estivermos em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
tudo que pedireis, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então o que importa, querido e dileto irmão, é que nós estejamos fundamentados. Elias estava com o fundamento do judaísmo, a religião judaica estava sobre ele, que era praticamente o decálogo, os 10 mandamentos e outras leis cerimoniais e costumes que foram implantados naquele país, mas que agora valiam, porque também eram transitórios. Mas naquele momento, o Deus de Israel era a verdade. Ele respondeu e provou aqueles falsos, aqueles mentirosos, aqueles corruptos e enganadores, aqueles que estavam ali comendo do trono, mas que na verdade não eram absolutamente nada, senão falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos deuses, tanto Baal como Azera. Até hoje o mundo está proliferado com doutrinas de Baal. Há determinadas igrejas ou seitas que poder-se dizer mesmo que o seu culto é um culto ao ídolo, é um culto idolátrico, porque não é um culto ao Deus vivo. Tem ali uma figura que pode ser Baal, moderno, modificado, pode ser Azera, mas é uma figura, uma estátua. E o Deus verdadeiro não é isso, ele é invisível. Ele é o Deus que se manifesta através da fé na nossa vida, usando um canal, é a palavra. Deus não opera fora da palavra. Se alguma operação estiver acontecendo fora do canal que é a palavra, pode saber, é a operação do erro, é o anticristo, é o demônio, é os espíritos enganadores que estão aí. Mas Deus não, porque só pode operar por intermédio da sua palavra. Você está na palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, você aceita a palavra de Deus na sua totalidade. E lembrando a você que a apostasia basta um pequeno desvio. Se você muda alguma doutrina, se você muda algum costume que faz parte da doutrina, você muda, é apostasia. Você está apostatando-se e ao mesmo tempo adulterando a palavra de Deus, mudando-a ao seu bel prazer ou à sua maneira de entender. Isso é apostasia. Há muitas apostasias nos dias de hoje, desde aqueles pseudos operadores de milagres, daqueles pseudos profetas que dizem que são profetas de Deus. Não há profeta nos dias de hoje, há profeta dos dons espirituais, está lá escrito, não se pode se negar, mas profeta vindicado, como tinha Israel, não, o último foi Malaquias, 400 anos antes de Cristo, nunca mais surgiu profeta vindicado. Agora, profeta dos dons existem, isso é normal, está aí nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, que já receberam batismo no passado, batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, a coisa está um pouco mudada, porque precisa também ser, esse dom tem que ser doutrinado. Os dons espirituais têm que ser doutrinados. Não pode ser operado de qualquer jeito, por qualquer pessoa. Tem que saber de onde partiu essa pessoa, quem o mandou, quem está por trás dele, qual o ministério, qual a realidade que ele tem, que palavra traz ele, qual é o seu ensinamento. Porque se ele trouxer qualquer ensinamento que contrarie o Evangelho, principalmente pregado pelos apóstolos, Paulo mesmo disse, é anátema, é sem valor, não presta para nada. E é também apostasia, pois está andando na contramão da palavra de Deus. Prezado querido irmão e irmã, cuide de você. Olhe onde você está. Veja o que está acontecendo no seu meio. Se ali tem homens sinceros, principalmente que nos dirigem, estão sobre o culto do Espírito Santo, verdadeiramente aprovados pela palavra. Se houver nele qualquer dúvida, qualquer sombra de desvio de ensinamento, não ouça-o, porque ele faz parte da apostasia que já se manifesta nesse instante, sempre houve e haverá daqui para frente muito mais entre homens amantes de si mesmo. Eu desejo que Deus te abençoe
terrivelmente, te curando, te libertando, resolvendo os seus problemas. Deus é milagre. O nosso Jesus é milagre. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele dá paz, Ele dá alegria. Não quer dizer que você não vai ter luta nem tribulação. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. E se for eu e você permanecermos fiéis até o fim, a jornada é longa. Os anos vão passando. O mundo vai mudando. Quantas mudanças, quantas coisas. Eu me lembro do tempo da minha conversão, isso há 60 anos atrás, como que era os crentes da época e hoje em dia, eu fazendo uma crítica sincera, isso também é apostasia. Você vê crentes se tatuando, vê crentes de brinco, vê crentes parecendo a Rainha da Sucata, era uma novela que passou muitos anos atrás. Por quê? Com o corpo totalmente mudado. Isso é apostasia. Porque não está na doutrina da palavra de Deus que você, amado irmão, tem que usar brinco. Que você tem que se tatuar. Não está na palavra de Deus. Não está prescrito que isto pode acontecer com você, com a igreja. Tá, mudou, a coisa mudou. Hoje existe muito mais imitação do que verdadeiramente batismo com o Espírito Santo. Muita imitação. As pessoas estão ensinando a imitar o Espírito Santo. Isso é apostasia. Quando você não ensina que é pela fé que o homem é curado e coloca elementos junto à sua pregação, junto ao ensino da Bíblia, elementos estranhos à palavra de Deus, isso é apostasia. E vai descambando daí, vai caindo de buraco em buraco, até chegar no fim que não consegue mais se levantar. A palavra de Deus é simples, ela é pura e ela é maravilhosa. Você aprende com a Bíblia, e a Bíblia quem responde é ela mesma. Embora nós estudamos, fizemos cursos sobre a palavra de Deus, mas não necessariamente, porque ela é quem responde às indagações que os homens fazem, a própria palavra de Deus é quem responde. Então, querido irmão, cuide de você. Está escrito, cada um cuide de si mesmo. Olhe para que não caia. Cair o que é? Se desviar dos preceitos de Deus e da vontade do Senhor. Então, Jezabel e Acabe estão por aí hoje ainda, modernamente falando, levando o povo à apostasia. Tome cuidado, cuide de você e Deus que te abençoe e te guarde. Falaremos mais nos próximos vídeos que nós haveremos de colocar para você saber de nós aqui. Eu vou fazer uma oração para você e sua família. Amado e eterno Deus, abençoa o meu amado irmão, minha amada irmã, que me ouviu nesta hora e me viu. Que a tua mão santa e poderosa toque nele. Que a tua palavra, na sua essência, chegue a ele e a ela. E que ela cuide de si mesmo e não coloque a sua salvação, não confie a sua salvação em mãos de quem quer que seja, mas só nas mãos de Jesus. Abençoa Deus, em nome de Jesus eu te peço, para a tua glória. Amém. Deus abençoe, amado. Paz do Senhor.